Gente, nós vamos começar a leitura do primeiro capítulo do livro O Homem Integral, que é psicografado por Divaldo Pereira Franco, autora espiritual Joana de Ângeles. E esse é o primeiro capítulo do livro que vai começar, o nome é A Rotina. A natural transformação social, decorrente dos efeitos da ciência, aliada à tecnologia a partir do século XIX, impôs que o individualismo competitivo pós-renascentista cedesse lugar ao coletivismo industrial e comunitário da atualidade. A cisão decorrente do pensamento cartesiano, na dicotomia do corpo e da alma, ensejou uma radical mudança nos hábitos da sociedade, dando surgimento a uma série de conflitos que irrompem na personalidade humana e conduzem a alienações perturbadoras. Fazendo um apanhado histórico, né? Primeiro. Antes, os tabus e as superstições geravam comportamentos extravagantes, e a falsa moral mascarava os erros que se tornavam fatores de desagregação da personalidade, a serviço da hipocrisia refinada. A mudança de hábitos, no entanto, se liberou o homem de algumas fobias e mecanismos de evasão perniciosos, impôs outros padrões comportamentais de massificação, nas quais surgem novos ídolos e mitos devoradores, que respondem por equivalentes fenômenos de desequilíbrio. Ele veio se desencadeando esse comportamento que hoje a gente apresenta, né? Houve troca de condutas, mas não de renovação saudável na forma de encarar-se a vida e de vivê-la. De um lado, a ciência em constante progresso, não se fazendo acompanhar por um correspondente desenvolvimento ético-espiritual, candidata-se a conduzir o homem no niilismo ao conceito de aniquilamento. No outro sentido, o contubérnio subjacente apresenta um elenco exasperador de áreas conflitantes nas guerras e ameaças de guerras que se sucedem nas variações da economia, nos volumosos bolsões de miséria de vária ordem, empurrando o homem para a sociedade, para a ansiedade, a insegurança, a suspeição costumais, a violência. A fim de fugir à luta desigual, o homem contra a máquina, os mecanismos responsáveis pela segurança emocional levam o indivíduo que não se encoraja ao competitivismo doentio, à acomodação, igualmente enferma, como forma de sobrevivência no báratro em que se encontra, receando ser vencido, esmagado ou consumido pela massa crescente ou pelo desespero avassalador. Estabelece algumas poucas metas que conquista com relativa facilidade, passando a uma existência rotineira e neurotizante, que culmina por matar-lhe o entusiasmo de viver, os estímulos para enfrentar desafios novos. Rotina é como Flavinha, ferrugem. Sim. até aí tá bom para a gente fazer um breve comentário, né? Eu estou sem esse livro físico, mas eu vou providenciar para comprar um que fica melhor, para eu poder ir acompanhando. Mas quem esteve no nosso estudo passado vai perceber que a Joana está falando basicamente aquilo que nós já falávamos no estudo anterior. Percebam que no estudo passado a gente fez aí toda um apanhado sobre a questão do desenvolvimento científico, né? O que esse desenvolvimento científico trouxe para a nossa sociedade. A gente discutiu alguma coisa nesse sentido no estudo passado. Então, para a gente não ficar muito redundante, né? A gente não vai se aprofundar demasiadamente nesse sentido. Mas nós só vamos voltar a dizer que a Joana está fazendo aí um breve contexto histórico em relação aos avanços tecnológicos que nós tivemos, e a Joana está sempre falando disso nos seus textos, né? Isso é notório. Qualquer uma pessoa que estuda Joana de Ângeles sabe que em todos os seus livros ela está sempre tocando nesse assunto da modernidade, do contemporâneo, né? E por isso ela é uma autora tão gostosa de ser lida, porque ela fala do que nós estamos vivendo atualmente, entende? Embora todos os espíritos falem do que nós estamos vivendo na atualidade, porque o conhecimento espírita é atemporal,
Mas quando eu digo que a Joana fala do contemporâneo, é porque ela toca nessas questões aí da tecnologia, ela toca na questão das redes sociais, ela toca na questão de todos esses problemas psicológicos que nós estamos enfrentando atualmente. Então, ela vai fazendo esse processo aí, resgatando um processo histórico para retratar uma sociedade contemporânea e como essa sociedade vive. E quando Joana faz todo esse resgate histórico, ela culmina numa única assertiva. Aquilo que nós já falamos em outro momento, voltamos a falar apenas porque o estudo nos impele a isso, né? Não que nós estejamos aqui sendo redundantes, mas como os parágrafos estão tocando nesse assunto, então nós estamos frisando novamente. No sentido de que a tecnologia ela veio meio que modificar os nossos padrões, né? A nossa forma de vida, e até a própria Joana fala isso aí num dos parágrafos, que houve uma modificação, né, no convívio, no comportamento, etc., mas não uma modificação ético-moral. Então, o que a Joana nos fala é que nós nos modificamos em termos de tecnologia, avançamos muito nesse sentido, mas nós não nos modificamos moralmente. A nossa moral ainda está muito rasteira, ainda está muito atrasada. E isso é muito claro de se perceber. A gente não precisa ser nenhum especialista do comportamento humano para saber que a humanidade graceja no primitivismo. Basta nós olharmos para nós mesmos, né? Isso, e nós sermos o nosso próprio laboratório. O Divaldo tem uma frase nesse sentido que eu acho muito bonita, quando ele diz assim: eu sou o laboratório de mim mesmo. E é bem a didática que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos ser laboratório de nós mesmos, porque nós somos uma parte do todo, né? Então, nós falamos também pelo todo. O que está acontecendo lá fora também acontece dentro de nós, acontece no nosso pequenino círculo de convivência. Então, há uma frase sociológica que diz assim, que os dominantes são o reflexo dos dominados, né? Então, todos aqueles que estão exercendo algum cargo de poder, eles refletem aquilo que a massa de fato quer, aquilo que a massa de fato deseja. E a gente faz um parênteses com a política brasileira, né, porque se critica muito a política atual, né, se critica muito o atual presidente, etc. Aqui o estudo não é sobre política, claro, só estou dando um exemplo, para dizer que o representante político que nós temos, isso em qualquer instância, quer seja na federal, quer seja na estadual, quer seja a nível de município, revela aquilo que a massa ainda é, né? Então, a gente percebe o nosso atraso através da política que temos. Por que a política brasileira é uma política tão corrupta? Né? Por que o que caracteriza a nossa política é a corrupção? Porque a população brasileira é extremamente corrupta, nós somos extremamente corruptos, nós estamos nos corrompendo a todo momento. A partir do momento que você traça um plano de modificação de hábitos e você não cumpre esse plano de modificação de hábitos, você está caindo na corrupção com você mesmo. No movimento espírita tem algo chamado reforma íntima. Até a Flavinha me mandou o áudio hoje falando nesse sentido da reforma íntima. Eu não gosto muito dessa palavra, eu já disse em alguns momentos, né? Eu prefiro autodescobrimento, né? Que eu aprendi isso com a Joana ao invés de reforma íntima. Porque reforma, sei lá, uma coisa assim meio pesada, eu acho assim muito... Eu gosto dessa coisa de autodescobrir-se. Mas existe esse termo na doutrina e ele não é inválido. O fato de eu não gostar dele não invalida a sua didática. E trata dessa questão, né, de você buscar essa transformação interior, e para isso você precisa fazer um programa de ação dentro de você mesmo. E quando você não cumpre com esse programa, você está corrompendo a si mesmo. Né? Às vezes a gente diz assim, eu vou assumir uma tarefa, só para ilustrar o que eu estou dizendo. Às vezes eu vou assumir uma tarefa lá no centro espírita com uma coisa simples, como, por exemplo, um grupo de estudo, né? E aí eu começo a faltar nesse grupo de estudo, eu não sou assíduo, e aí, às vezes, eu não me preparo para aquele grupo de estudo, eu estou sendo corrupto, porque eu estou faltando com o meu dever.
Quando, por exemplo, eu me proponho a fazer uma palestra na condição de palestrante e eu não estudo aquela temática previamente, eu não tenho cuidado de estudar a doutrina para levar a mensagem com a maior fidelidade possível, eu estou sendo corrupto. E eu já me deparei com muitos companheiros nesse sentido que já me falaram assim: ah, Carlito, eu não me preparo para fazer palestra. Quando eu vou, a espiritualidade me ajuda. Eu já ouvi tanto isso. A espiritualidade me inspira. Eu disse, nossa, mas que privilégio. Né? A gente fica assim muito feliz, né, da gente ter esses reflexos da espiritualidade. E aí, quando a gente vai assistir a palestra, a gente só sente muito sono, só boceja demais, né? Então, é o reflexo da nossa corrupção, porque é claro que a espiritualidade é acessória, porque tudo aquilo que é produtivo no sentido de trabalho espírita é porque tem uma cota da espiritualidade, mas é bem verdade que ela não faz por nós, ela nos auxilia naquilo que nos falta, né? Ela nos dá o suporte, ela até resgata aquele conteúdo que muitas vezes está dentro de nós mesmos. Quantas e quantas vezes eu venho para cá para o grupo de estudo, eu leio previamente os textos, eu tenho essa preocupação. E às vezes eu fico sem ideia, eu digo, meu Deus, o que que eu vou falar disso aqui? Tá tão simplificado. E aí, quando eu chego aqui, vem tanta ideia, vem tanta inspiração, vem tanta lembrança de livro, de obras, e é sempre essa coisa maravilhosa. Então, quem resgata esse conteúdo é a espiritualidade, logicamente, mas é um conteúdo que já está dentro de mim, através do meu estudo, através do esforço que eu faço para aprender. E na hora necessária, a espiritualidade vai lá e busca. Então, é assim que ela ajuda, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, quando a pessoa que está à frente de um trabalho e ela não tem essa preocupação de estudar, ela não tem a preocupação de zelar por aquilo que ela está fazendo, então ela está sendo corrupta. Eu estou dando um exemplo aqui do trabalho espírita, mas isso serve em qualquer situação da nossa vida. Quando você trai, a traição, por exemplo, é a maior corrupção que nós podemos fazer. É uma corrupção afetiva. Quando você trai o seu amigo, quando você trai o seu pai, quando você trai sua mãe, né? Trair no sentido de quebrar o laço de confiança. Quando você trai o seu cônjuge, o seu namorado, uma traição afetiva é um grande ato de corrupção, né? Porque você está corrompendo aquela relação que poderia ser saudável, poderia ser bonita, ser harmoniosa. Então, em todos os momentos da nossa vida, a gente está se utilizando dessa corrupção. E isso reflete nos nossos representantes. A gente reflete isso naqueles que estão gerenciando o poder público. E depois a gente só reclama, porque o governo é isso, porque a gasolina está muito alta, né? Essa é a grande reclamação agora do Brasil, né? Gasolina está absurda, impostos estão muito altos, mas é o reflexo da massa que aqui vive. O que eu quero dizer para vocês é que a Joana de Ângeles faz esse percurso todo para dizer que a gente avançou bastante numa tecnologia, nós avançamos bastante na área do conhecimento científico e intelectual como um todo, mas que a nossa moral ainda é uma moral muito baixa. Então, por isso, a gente está no provas e expiações. Por que, que nós estamos ainda no provas e expiações? Eu já falei isso aqui para vocês de outras vezes e volto a falar. Nós já deveríamos ter saído dessa condição. Nós ainda estamos nessa condição porque nós estamos relutando em aceitar a transformação interior. E como eu disse no estudo anterior, isso pode perdurar um pouco mais, a gente pode segurar mais ainda o processo. Tem uma obra do Humberto de Campos, que é uma obra muito bonita, eu não sei se eu vou dizer o título corretamente, porque a minha memória às vezes é um pouco falha, mas parece que é Contos e Apólogos, alguma coisa assim. Não me recordo exatamente o título da obra. Mas nessa obra do Humberto de Campos tem uma passagem onde ele faz uma viagem a Marte, à sociedade marciana. E é uma descrição muito bonita essa que o Humberto faz, ele vai em Marte,
e ele vai descrever toda a sociedade marciana, como é que se vive essa sociedade. Ele vai travar diálogos com alguns marcianos. E o que é interessante é que, num desses diálogos que ele tem com um desses grupos que vivem lá em Marte, eles vão dizer para o Humberto dessa lamentação que eles têm em relação ao planeta Terra. Porque eles estão lá na expectativa da humanidade de avançar para que eles possam travar um diálogo, para que eles possam se manifestar. Ou seja, para que nós possamos ter contato com outras civilizações planetárias, nós precisamos avançar moralmente. Lembremos-nos aqui do Pinga Fogo novamente, que é um programa que eu sempre cito, e eu cito porque gosto muito, e não só porque gosto, porque eu acho o programa Pinga Fogo revolucionário. Porque as informações que Chico Xavier ali nos dá têm um caráter visionário. São informações maravilhosas, que se a gente vai degustando elas, nós vamos percebendo que o Chico dizia coisas lá em 71 que estão acontecendo agora e que talvez ainda nem aconteceram. E o Chico fala lá no Pinga Fogo que nós poderíamos ter contato com sociedades interplanetárias se a gente segurasse, por exemplo, a guerra, falando de um contexto que nós estamos vivendo agora atualmente. Se a gente avançasse, se a gente melhorasse, se a gente se unisse mais, fosse mais fraternal. Em outras palavras, se nós dessemos um certo impulso no nosso processo evolutivo, moralmente falando, nós poderíamos travar contatos com sociedades de outros planetas. E, consequentemente, Marte seria uma das primeiras possibilidades, porque é um planeta que mais se aproxima da nossa configuração e está bem próximo de nós. Mas por que isso ainda não acontece? Justamente por conta do nosso atraso. É bem verdade que outras sociedades por aqui já estiveram. É bem verdade que outras sociedades interplanetárias visitam a Terra, mas não podem se mostrar, não podem se fazer visível, justamente porque nós não temos condições morais para isso. Então, percebam a condição moral em que vivemos, que ainda é muito primitiva. Então, se nós procurássemos avançar e melhorar, quantas realizações nós já teríamos, né? Quantas maravilhas, né? E até o Chico diz isso, nós viveríamos em uma era admirável, como ele mesmo fala. Então, infelizmente, nós ainda estamos relutando nesse processo e por isso nós ainda continuamos no mundo de prova e no mundo de sofrimento. E não podemos precisar quando sairemos dele. Aí eu passo a palavra, se alguém quiser fazer algum comentário, ou então a gente prossegue mais um pouco na leitura. Carlito, eu estava escutando essa semana aquele Geraldo Lemos, que foi amigo pessoal do Chico, né? Ele comenta sobre o Pinga Fogo o tempo todo, né? Ele bota uns pedaços do Pinga Fogo. E para minha surpresa, ele fala o porquê da Ucrânia estar passando por isso, né? Ele disse que há 80 anos atrás, antes da Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia foi o único país que os civis saíram na rua para matar os judeus. O que está acontecendo para o plano espiritual, que ele estava comentando, é uma forma de estar voltando, né? Ele falou assim, quem está encarnado, todos nós estamos aqui devendo, todos nós, né? Só porque eu estou aqui no Brasil, eu não tenho a ver? Tenho a ver, sim, com aquilo que aconteceu naquela época. Mas aqueles que estão lá estão devendo mais, né? Para mim foi assim, uma grande surpresa, porque eu não esperava que os civis, os civis, né, as pessoas... Em relação a essa mensagem que você coloca, eu não poderia te
te falar nenhum tipo de comentário, até porque não tenho conhecimento dela em profundidade e nem superficialmente. Mas é algo que a gente pode futuramente estudar, né, analisar e verificar os fatos. Mas uma coisa, claro, que é verdade, né? Porque nós sabemos que não existe efeito sem causa, né? Então, se os países, e principalmente esses dois países específicos, estão passando por esse processo, há de haver uma explicação lógica para isso, né? Agora, não saberia tecer comentários maiores porque não conheço a informação. A última entrevista que ele deu para uma rádio acho que de Minas, e que ele fala, né, entre outras coisas, ele fala isso. E uma coisa que ele fala que eu não sabia, que Chico é a encarnação de Kardec, eu pensei que Chico não fosse a encarnação de Kardec. Ele fala em vários momentos isso. Eu nunca soube também disso, que Chico era a encarnação de Kardec, porque eles tiveram que sair de lá e ele fala das Américas. Está muito interessante esse programa, esse foi o último, foi o de ontem. Está muito interessante porque ele fala das Américas, ele fala o contexto, né, do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, onde a Europa vai sofrer bastante. Ele fala o que o Chico, ele bota um pedaço que o Chico fala e depois ele traz o que ele falava com ele, com o Chico, sabe? Então, tá bem interessante. Quem puder colocar no YouTube. O que a gente precisa tomar cuidado com esse senhor é que algumas falas dele entram em contradição com falas do Divaldo Pereira. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao pesquisar e ao acreditar no que ele está falando, que muita coisa contradiz o que o Divaldo traz, sabe? Inclusive, essa informação do Chico ser o Kardec, o Divaldo já falou que isso não foi, que o Chico, na oportunidade do Kardec, ele também estava reencarnado. Então, entra em contradição, assim, muitas vezes. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele caminha um pouco no fanatismo, esse senhor. Isso, muito bem colocado, Aldemir. Eu estava aqui meio que me segurando, né, para não criar nenhum tipo de polêmica. Mas é bom falar, porque às vezes a gente ouve e ele é uma projeção nacional, acho que todo mundo conhece exatamente. Ele, né? E ele se diz que era amigo pessoal de Chico, acho que todo mundo sabe disso. Ele teve um convívio bastante extenso com Chico Xavier e tantos outros que falam aí do Chico, mas a gente percebe uma coisa, abrindo um parêntese agora rapidamente dentro dessa fala que tu traz, a convivência com o Chico era algo parecido com a convivência dos discípulos com Jesus. Eles conviviam, e Joana diz uma coisa mais ou menos assim, não só Joana, o espírito Amélia Rodrigues também. Eles conviviam com Jesus, mas não o conheciam. Então, muitos desses que conviveram com o Chico, me parece que eles conviviam com o Chico, mas não conheciam o Chico, porque pelas falas que eles trazem, né, a gente percebe claramente alguns absurdos. E uma das falas é essa, né, de que o Chico foi Kardec, como bem lembrou o nosso amigo Aldemir. O Divaldo já disse várias vezes que o Chico foi uma médium da época da codificação, inclusive a senhorita Jafé, que é a médium que auxilia o Kardec na escrita da segunda parte do Livro dos Espíritos. E há alguns outros escritos também da codificação, inclusive o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem até uma página do Espírito Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza veio através das mãos dessa médium, a senhorita Jafé. E o próprio Chico diz
no próprio Pinga Fogo, que ele fora, que em encarnações passadas ele teve compromisso com a área do intelecto, né? Com a área da inteligência, a vaidade, etc. E por isso ele tinha esse compromisso com os livros, né? Para que se doasse totalmente. Então, isso não corrobora muito, porque Kardec não teve nenhum débito na área do intelecto, pelo contrário, né? Ele só teve êxitos. Então, a gente percebe que... E essa médium, a senhorita Jafé, na época de Kardec, ela teve alguns desacordos com Kardec, até porque ela queria direitos autorais, né? Queria algum reconhecimento. E eu acredito que foi bem aí que houve algum compromisso, e isso respingou na tarefa atual do Chico, no sentido de resgate também, né? Era um missionário, mas que não deixava de trazer alguns resgates, como é natural. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Sempre com as informações. Por exemplo, outra informação, existe uma obra do Geraldo Lemos, que é uma obra até muito bonita, eu já li ela, muito bem escrita, chamada Inácio de Antioquia, que fala do grande discípulo de João Evangelista, né? Que foi o Inácio de Antioquia. Então, ele escreve essa obra, que é uma espécie de biografia dessa personalidade. E é uma obra muito bonita, psicografia dele, mas tem uma informação que destoa das informações do Divaldo. Tem uma personalidade nessa obra que ele diz ser uma das futuras encarnações de Clara de Assis. E aí destoa da informação de Divaldo de que a Joana é a Clara de Assis, né? Porque o Divaldo, ele nunca afirmou assim claramente, né? A Joana é Clara de Assis, mas ele sempre disse que, para ele, né, ele acredita que seja, e quando ele esteve na tumba da Clara, a Joana se transfigura a mesma imagem da Clara de Assis, né? Então, acredito que isso já é um testemunho muito claro e muito evidente. Enfim, são algumas discordâncias, né, que vão acontecendo. E outra coisa que o Geraldo fala também, agora eu vou desacreditar o Geraldo. Outra coisa que o Geraldo também fala é que, além do Chico ter sido Kardec, ele também diz que foi Francisco de Assis. Isso é um erro crasso, né, de alguém que nunca leu o Livro dos Espíritos. Porque se você pega o Livro dos Espíritos, tem lá a assinatura de João Evangelista. E nós sabemos que João Evangelista, posteriormente, é o Francisco de Assis. Então, para o Chico ser Kardec e ser Francisco de Assis, como é que o João Evangelista está lá na condição de espírito trabalhador da codificação, né? Então, tem algumas incoerências aí bem gritantes. Enfim, o estudo não é sobre o Geraldo, né? Mas é só para a gente avaliar algumas informações. Podemos prosseguir. Se a Flávia queria dizer alguma coisa, né, Flávia? Fica à vontade. Não, Carlito, toda vez que fala, sabe, que não é só brincadeira minha, mas toda vez que fala assim das outras vidas, dos outros planetas, isso me enche os olhos, porque eu tenho curiosidade, né, Júpiter, aí quando fala de Marte, aí eu já quero que tu me diga aonde é que tem referência de Marte, como é que estão os espíritos que lá vivem e tal. A gente imagina que os marcianos, né, são realmente criaturas extraterrestres mais evoluídos, né? A gente, embora tenha essa versão, a gente não quer. Essa semana mesmo eu estava chateada aqui com uma coisa, eu entrei em casa de bairro na Coelho, mas esses terrestres, doida para um vir me abduzir desse planeta. Mas a gente fica assim, mas são coisas que me interessam saber em que nível que nós chegaremos, porque nós estamos atrasados em tudo aqui nós estamos nesse planeta. Olha, Flavinha, eu comungo contigo dessa agonia, porque eu também padeço dela. Essa coisa agônica, a gente olha para o planeta Terra e dá uma agonia, e olha que nós somos identificados com a Terra, né? Imagina os espíritos que já não têm uma identificação com a Terra. Vir para cá, eu fico imaginando o que deve ser vir para cá, né?
Então, a gente olha para o mundo e realmente, às vezes, você olha para a sociedade e você fica se perguntando, meu Deus, a humanidade está tão atrasada, a humanidade ainda está vivenciando isso. Vez ou outra, às vezes a gente sai com os amigos, de vez em quando eu saio com os amigos, eles convidam, Carlito, vamos em tal lugar, e aí nós vamos. E aí eu fico vendo o povo, eu fico estudando a sociedade, principalmente, não só a juventude, mas entre jovens e adultos. E aí quando eu toco uma música, aí o povo começa a descer até embaixo, e bebe, e rebola, e faz miquices, e passa vergonha. E aí eu fico me perguntando, meu Deus, olha a sociedade, olha o ser humano e a sua tragédia. E aí a gente vê isso claramente a todo momento. Mas, de fato, existe uma informação muito interessante, Flávia, que eu queria compartilhar contigo e com os demais amigos, é que no Livro dos Espíritos, Kardec recebe algumas mensagens e, quando ele estuda a pluralidade dos mundos, os espíritos revelam para ele que Marte ainda é um planeta um pouco atrasado em relação à Terra. Quando Chico Xavier começa a fazer as suas primeiras psicografias, isso já no começo do século XX, ele escreve uma obra, uma das primeiras obras que o Chico escreve é Cartas de uma Morta, que é a obra de Maria João de Deus, a sua própria mãe. E a Maria João de Deus, ela faz uma viagem também a Marte. E quando ela descreve a sociedade marciana, já está muito avançada em relação à sociedade terráquea. Tanto que eles são quase que alados. Ela descreve lá, no sentido de que já não são feitos de uma matéria muito embrutecida. Depois, posteriormente, o Humberto de Campos escreve essa obra, se não me engano, é esse nome, Contos e Apólogos, algo assim. Eu posso estar equivocado porque não sei de memória. E ele também narra essa viagem, eu acho que eu estou até com a obra aqui. Olha só, estava dizendo o título equivocado. Chama-se Novas Mensagens. Está aqui o livrozinho do Humberto de Campos. Novas Mensagens. Aqui, Flavinha, ele narra essa viagem a Marte. Nessa viagem a Marte, ele descreve essa sociedade maravilhosa, muito mais avançada, mais sofisticada e mais evoluída moralmente. Então, uma sociedade também muito mais civilizada do ponto de vista moral do que a nossa. Então, o que isso nos permite avaliar quando eu vi essas informações? Alguns vão dizer que Kardec errou, como é natural, né? Os críticos vão logo chegar e dizer Kardec cometeu um erro. Eu não acredito que Kardec tenha errado. Eu acredito que a sociedade marciana deu um salto na sua evolução em pouco tempo, porque ela não era muito diferente da Terra, e ela conseguiu dar um salto muito grande em um espaço muito curto de tempo. E nós, os terráqueos, ficamos na retaguarda. E estamos até então. E ainda permaneceremos um pouco mais. Porque eu não sou, eu já disse no estudo anterior e volto a dizer, isso sou eu, opinião minha. Eu não sou otimista em relação ao processo evolutivo da Terra. Mas não só eu, Joana de Anjos também não é otimista, porque se a gente pegar os textos últimos dela, né, que ela começa a escrever aí em 2010, por exemplo, Entrega-te a Deus, ela escreve em 2010, tem uma outra obra maravilhosa que ela escreve, chama-se Liberta-te do Mal, ela escreve em 2011, e aí ela vai escrevendo uma série de obras mais atuais que culmina nessa última, Vidas Vazias, que ela escreveu no ano passado, e, pelo que ela descreve, ela continua também preocupada, né, em relação ao nosso processo evolutivo. Oi, pessoal. Aproveitando, né, que acho que foi a Flávia, né, que entrou nesse tema,
se interessa por esse tema. Eu reli há pouco o livro Exilados de Capela, traz informações muito interessantes a respeito dessa troca espiritual entre planetas, né? Espíritos que vêm de outros planetas reencarnam na Terra e vem esclarecendo, né, que no sistema de Sírios, parece, onde tem um planeta chamado Capela, os espíritos foram exilados, vieram para a Terra, e aí descreve o sofrimento desse povo, porque eles eram evoluídos, muito evoluídos, não moralmente, mas em tecnologia, em avanços, né, tecnológicos, eles eram avançados, mas essa turma que veio para o nosso planeta, eles não eram moralmente avançados. E aí conta, assim, com muito detalhe, o sofrimento desse povo para se adaptar, né, aos povos originados aqui da Terra. Os espíritos originados da Terra foi quando eles se destacaram, criando aquelas grandes civilizações com construções ainda hoje não explicadas pela ciência, né, de como foram construídas as pirâmides e outras obras aí dos incas, maias, astecas. E é muito interessante, né? E aí no livro, mais adiante, vem citar a situação em que nosso planeta está vivendo nos dias de hoje, né? O livro é de 1950, me parece, 1951, mas é muito atual também, porque esse período de transição, ele não existe uma data específica em que haverá essa transição. É um período, às vezes 100, 200 ou 300 anos em que haverá essa transição. E dentro desse período, segundo o livro, tudo isso que nós estamos passando hoje, de pandemia, né, endemias e pandemias, guerras, começa a ficar mais claro as pessoas que estão mais voltadas para o bem, as outras que estão mais voltadas para o mal. Isso tudo começa a ficar mais claro para a gente. Essas ações ficam mais evidentes. Isso tudo tem a ver com o período que nós estamos vivendo. Inclusive, fala que influência também de um magnetismo de um astro que vem vindo na direção do nosso sistema solar, né? E justamente esse astro que passa de tempos em tempos, me parece que de 13.600 anos, né, em ciclos de 13.600 anos, ele vem e faz com que a Terra sofra abalos também, né? Aí já trazendo de uma forma mais ampla, né? Inclusive civilizações que já existiram, como os Atlantes, como o continente da Lemúria, que desapareceram, né? Nesse livro descreve que é possível que com esse retorno desse astro, esses continentes eles retornem e outros ainda vão desaparecer, né? Aí seriam cataclismas que a Terra sofreria, dando fim então a um ciclo evolutivo, né? E aí a Terra passaria por um novo período, iniciaria um novo ciclo. É bem interessante, né? E fala dessa troca de espíritos de outros planetas que de vez em quando vêm para poder ajudar na civilização a avançar moralmente, né? E é bem interessante. Eu estou tentando trazer muita coisa, mas mais ou menos isso. Bem legal, Léo. Adorei as suas informações. Eu ainda não li essa obra específica, eu já li só o de Emmanuel, né, Caminho da Luz, que toca um pouco, mas tenho muita vontade de ler essa obra, ela é muito comentada. E eu estava folheando aqui, inclusive, esse trechinho da viagem. Minha internet caiu. Só repete o nome do livro que o Léo falou? Exilados de Capela. Ok. Isso. E aí, já que nós estamos tocando aí nesse assunto, rapidinho, só abrindo um parênteses, só uns trechinhos aqui que o Humberto de Campos fala da sociedade, eu vou falar bem sucintamente, mas aqui ele explora com uma riqueza muito profunda a sociedade marciana, uma perícia de detalhes muito grande. Mas ele diz assim, ó, dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza. Ao longe, divisei cidades fantásticas pela sua beleza inédita, cujos edifícios, de algum modo, me recordavam a Torre Eiffel ou os mais ousados arranha-céus de Nova York. Máquinas possantes, como se fossem movidas por nossos elementos, do nosso hélio, balouçavam-se ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade, de harmonia entre as forças aéreas.
Aos meus olhos desenhavam-se panoramas que o meu espírito imaginara apenas para os mundos ideais da mitologia grega, com seus paraísos cariciosos. E aí ele descreve aqui um pouquinho os habitantes de Marte. Ele diz assim: ante os meus olhos atônitos, rasgavam-se avenidas extensas e amplas, onde as construções eram fundamentalmente análogas às da Terra. Tive ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. Não conhecem os fenômenos da guerra e qualquer flagelo social seria, entre eles, um acontecimento inacreditável. Evoluíram sem as expiações coletivas, amarguradas e terríveis, com que são atormentados os povos insubmissos da Terra. Olha que legal isso aqui. A sociedade marciana nunca conheceu a guerra e os flagelos coletivos. Então, isso explica por que eles avançaram tão rápido. E nós aqui, Flavinha, terráqueos, ainda estamos nesse primitivismo que é a guerra. Olha aqui, depois que vi a história da pandemia, começou, né, realmente aquele primeiro ano, que ninguém sabia nada do vírus, nem a ciência, nem os médicos, e tudo parecia tudo uma incerteza, a gente estava assim que de uma vez já acabasse tudo. Aí esse conceito, de acordo com as experiências da pandemia, foi se desfazendo na cabeça da gente, a ciência se fortaleceu no sentido de já trazer uma resposta, não definitiva, mas de alguma forma amenizou a situação. E aí eu disse, não, agora vamos ver como é que vai ficar, porque se a gente passou de uma etapa de não passar por uma guerra, né? Esse era o propósito, te lembra, Carlito? A gente não passar por uma guerra, a gente passar pelos males de uma pandemia. E aí, beleza. Aí, de repente, veio uma guerra, meu Deus, o que virá depois? Eu estou achando que esse negócio aí não é que... Eu sou muito otimista, Carlito, tu sabe como eu sou, mas não é que eu sou pessimista, mas eu estou achando que vai demorar muito para a gente aprender. E o que virá, Carlito, para a gente aprender? E o que virá? Então, a gente só tem que se preparar, né? Se preparar moral e espiritualmente. Pode ficar à vontade. Tu falaste aí que a Joana, o último livro dela foi do ano passado, né? Sim. Teve uma palestra recente que eu vi que o palestrante disse que ela já estava encarnada desde 2016, uma coisa assim. Não? Meu Deus, quem foi esse palestrante? Vamos cancelar ele. Foi. Ele disse que foi informação do próprio Divaldo, que ela já estava encarnada desde... que ela já teria uns 5 anos. Oh, meu Deus. Olha só como as pessoas não estudam a doutrina espírita. Né? Isso daí... E, olha, Flavinha, o nosso atraso está bem aí, no movimento espírita. Porque da minha família ela não nasceu, eu não senti. É porque quem fala comigo é a Márcia, porque eu não estou conseguindo te visualizar aqui no meu campo, Márcia, de tela. Mas eu reconheci tua voz. Olha só, o Divaldo deu uma entrevista em 2012, olha só, 2012. Perguntaram para ele sobre o seu desencarne. E imagina, 2012, perguntando do desencarne de Divaldo. Então, o Divaldo diz assim, olha, é possível que eu não demore. Óbvio, né? O cara já estava lá com quase 90 anos. Ele disse, olha, é possível que eu não demore, etc. E aí eles perguntaram, e a Joana vai voltar? Aí ele disse assim, é natural que quando a gente faz um trabalho dessa envergadura entre médium e entre o guia espiritual,
é natural, é comum que quando o médium se vá, o espírito não demore, o guia não demore a reencarnar e haja uma troca de papéis, a exemplo do que aconteceu com o Chico e Emmanuel, diz ele. E aí a entrevistadora pergunta, e aí nós temos uma data de mais ou menos quando isso poderia acontecer? E o Divaldo diz essas palavras: nós não temos uma data precisa, mas é possível que isso possa acontecer por volta de 2015, 2016. Isso ele estava em 2012. E aí o que acontece? Nós sabemos que a gente não pode precisar nada, né? Ele ali fez uma suposição e ele mesmo disse isso. Ele disse, olha, eu acredito que pode ser, mas nós não podemos determinar aí quando será. Mas talvez, quem sabe, seja por volta dessa data aí, de 2015, por aí. E aí o que aconteceu? Devido à nossa situação do planeta, porque o Divaldo já deveria ter desencarnado, gente. Quando o Divaldo deu esse testemunho, ele não estava muito distante do desencarne. Mas o que aconteceu? Devido à nossa necessidade de uma referência espiritual, o Divaldo recebeu uma moratória. E nós sabemos disso porque o Divaldo passou por uma série de problemas de saúde, passou por cirurgias, uma série de coisas. Então, depois ele mesmo disse isso em entrevistas posteriores, que ele tinha recebido uma moratória. Então, ele recebeu uma moratória por quê? Por conta da necessidade de nós ainda termos essa referência espiritual encarnada. E aí, o que aconteceu no planejamento? Houve um pequeno adiamento. O Divaldo permaneceu encarnado e a Joana permaneceu no mundo espiritual, escrevendo obras para nosso benefício. Olha que maravilha, né? E continua escrevendo. E, inclusive, saiu uma este ano, que é A Vida Plena. Então, a última não foi a do ano passado, eu até me equivoquei, porque depois das Vidas Vazias, ela já publicou uma outra, que é A Vida Plena, uma espécie de continuação da Vida Vazia. Ah, ótimo, obrigada. E a gente tem que convidar esse nosso amigo palestrante a estudar um pouco mais. Nós podemos prosseguir? Ei, Carlito, só reiterando aí que você falou de Marte, aí nesse pequeno texto que você falou, as cidades são parecidas com aqui, né, como o Humberto estava falando, e subtende, eu não sei se chegou essa mensagem para você, que ele observando lá os marcianos, me parece que eles têm rotina, né? Que tem trabalho em todo lugar, tem rotina. Por exemplo, aqui a rotina nos consome, nos cansa, mas a vida lá é mais leve. Então, se a gente for fazer uma comparação, eles também têm rotina, mas já não passaram pela guerra. Então, isso tudo, de certa forma, vai nos consumindo, né? Isso, exatamente. Porque, assim, essa rotina, ela que a Joana traz aqui nesse livro, é aquela rotina no sentido, e ela mesma diz essa frase mais adiante, ela diz que é uma ferrugem no mecanismo dos nossos ideais, né? Então, é como se fosse uma espécie de ferrugem que vai destruindo a maquinaria orgânica, mental, psicológica. Eu até conversava com uma professora amiga, ontem mesmo, ontem ou antes de ontem, e ela estava afastada dos trabalhos. E ela estava afastada porque ela teve um surto de ansiedade, por conta de uma jornada de trabalho muito alta que ela assumiu para si, e aí ela estava trabalhando manhã, de tarde e de noite, né? Quase eu também, daqui a pouco, gente, eu estou surtando de ansiedade também, tá? Quando eu mandar mensagem, gente, estou afastado um mês do grupo de estudo, é que eu estou tomando ansiolítico, tá? Então, vocês já estão sabendo. Então, essa colega, ela teve esse surto, né? E ela estava bem mal, assim, meio transtornada. E aí, agora ela está retornando aos pouquinhos, né? Mas foi um surto porque dentro dessa rotina estressante, dessa rotina negativa, né? Então, quando a Joana está falando dessa rotina, ela está falando nesse sentido negativo, que vai consumindo o teu sentido existencial, que vai consumindo, que vai enferrujando, oxidando, né? Utilizando uma palavra mais científica, essa nossa vivência,
que vai corroendo os nossos valores, vai corroendo os nossos bons hábitos, que nós vamos praticamente nos aniquilando no processo. Ou seja, você não tem mais uma vida própria, você vive dentro de um automatismo, dentro de um mecanismo automático. Lembra lá daquele exemplo, daquele filme do Charlie Chaplin, dos tempos modernos? Esse filme é muito conhecido e ilustra bem, onde você já não tem uma vida própria, você é apenas uma máquina operando. Então, a rotina que a Joana se refere é nesse sentido, essa rotina mais que te consome o teu dia, onde você não tira um tempo para você ler um bom livro, para você abastecer o seu emocional e o seu espiritual, principalmente. Você vive em função dentro de um trabalho mecânico e capitalista. Então, e aí você perde o sentido da vida. E tem muitas pessoas dentro dessa rotina negativa que, inclusive, eu tenho colegas de trabalho que dizem que o dia que tem folga surtam, porque eles não sabem fazer outra coisa senão trabalhar. Eu tenho um amigo que trabalha comigo na faculdade, ele diz assim, Carlito, o dia que eu tenho folga, eu arranjo coisa para eu fazer, porque eu não consigo ficar em casa, tipo, ele não consegue ficar, entre aspas, sem fazer nada. Porque, claro que a gente nunca fica sem fazer nada, mas você agora não vai fazer coisa de trabalho e agora você vai fazer coisas para você que te enriqueçam, que te dão prazer, que te dão satisfação. Então, essa vida é uma vida tão vazia, utilizando aqui uma expressão de Joana, do próprio livro, é uma vida tão vazia que quando você não está dentro da operacionalidade, você não tem mais o que fazer, você não se abastece de mais nada. E aí eu falo para ele, eu digo, meu amigo, mas eu adoro dia de folga, eu amo folga. Por quê? Porque quando eu estou em casa, eu estou lendo meus livros, eu estou ouvindo uma música que eu gosto, eu estou assistindo um filme que eu gosto, ou então eu converso com amigos, eu bato papo com pessoas que me são agradáveis, eu tenho gente para dialogar. Então eu amo o dia de folga, eu amo não estar trabalhando, esse trabalho capitalista que é horrível, que nos consome. Mas por quê? Porque nós estamos preenchidos por um sentido. A nossa vida tem um sentido. Agora, quando você cai nessa rotina, a qual a Joana está se referindo no texto, é uma rotina onde vai te consumindo, onde você está vazio de si mesmo. E aí a gente poderia trocar essa modificação, essa nomenclatura, né? Quando você está dentro desse processo que te consome, é uma rotina. Quando você está dentro de um processo onde você tem que fazer e operar, porque você tem que construir um programa de trabalho, vamos dizer que ali é um hábito, né? O que é uma coisa habitual? É uma coisa que você faz cotidianamente, mas não necessariamente isso te traz um desgaste. Então, eu tenho o hábito de fazer tal coisa, mas isso não me traz um desgaste. Mas quando eu falo de rotina, eu estou falando de algo que me consome, algo que me esvazia de mim mesmo. Então, só para a gente fazer uma diferença. Então, é bem verdade que na sociedade marciana tem o cotidiano, né? Porque tem as tarefas, tem os estudos, tem o trabalho. E não só na sociedade marciana, você vai para a colônia Nosso Lar, você vai ver esse programa de trabalho, de estudo, você vai para a colônia Maria de Nazaré, você vai ver esse programa de trabalho e de estudo, porém não necessariamente é uma rotina, no sentido que a gente vive aqui nessa terra mais acanhada. Consegue me entender? Talvez a internet dela foi embora também. Não, Carlito, sabe por quê? Porque eu fiquei imaginando assim, poxa, nossa rotina aqui, eu, por exemplo, acordo cedo, aí vou levar os meninos, meu sobrinho Arthur na escola, aí acordo, volto correndo, olha, é tudo milimetricamente, na hora que eu volto do trabalho, tudo assim, né? Só que vivendo essa rotina, né, essa programação todinha, aí tem os fatores externos, por exemplo, a guerra, que acaba nos consumindo, assim, a gente fica preocupado, né? Essas coisas que... Aí tem a parte financeira, que a gente tem que ficar levando. Aí tem um parente que está com ansiedade. Isso tudo que complementa a rotina,
é que faz o negócio ficar pesado. Porque você imagina, lá em Marte, a situação já é mais leve. Então, com certeza, como eles são mais evoluídos, se tem alguém com ansiedade lá, é uma quantidade pequena de pessoas. Não é como na Terra, porque as pessoas que sofrem de ansiedade estão absorvendo essas coisas, ansiedade, depressão e todas essas mazelas psicológicas, entendeu? A gente absorve e vai adquirindo essas doenças psicológicas. Mas lá eu acredito que possa ter, também não, né? Mas é uma quantidade pequena em relação à Terra. Você está entendendo? Eu acredito que é assim. Acontece que a gente, por exemplo, eu consigo separar as coisas assim internamente dentro de mim para não absorver. Mas quem não sabe vai se consumindo pela ansiedade, pela, né, essa coisa de estar botando o menino para correr, bora, tem horário disso aí, vai causando ansiedade no outro ser humano, na criança, né? E a gente vai tentando controlar e minimizando. É complicado, o negócio Porque aqui é basicamente assim, Flavinha. O indivíduo na Terra, o ser humano na Terra, com algumas exceções felizes, caminha sem sentido na vida. A busca pelo sentido, isso que a gente está falando, o Viktor Frankl já falava isso, escreveu até uma obra nesse sentido, a busca do sentido da vida, e é o criador disso, né, da logoterapia, que é uma terapêutica que te proporciona um sentido na vida. E a Joana de Ângeles traz isso, né, como fundamentação, no sentido de que quando você não tem um sentido na sua vida, a tua vida não tem sentido, o que acontece? Você é apenas um autômato no mundo. Um autômato, que eu falo, no sentido de alguém que vive no automático. E aí, quando você é um autônomo no mundo, que vive dentro de uma rotina automática, no sentido de, agora eu vou dormir, trabalhar, dormir de novo, trabalhar, dormir de novo. Né? O que acontece? Quando acontece alguma coisa externa que quebra essa tua rotina, você tem o surto. E a pandemia foi um grande exemplo disso. Todos nós, rotineiros e vazios, vivíamos a nossa vidinha corriqueira. Trabalhar, estudar, etc., e filho, e blá, blá, blá. Quando veio a pandemia, quebrou isso. E o que aconteceu nos vazios? Surtaram, suicidaram-se, deprimiram. Por quê? Porque eles não sabiam fazer outra coisa a não ser a rotina que eles viviam. E uma vez que vem alguma coisa externa e vai de encontro à tua rotina, tu tem como resposta o surto, a ansiedade. E aí, quando tu imagina que está vindo uma guerra e essa guerra vai romper com a tua rotina, tu surta. Quando vê uma pandemia, essa pandemia vai me tirar da rotina, tu surta. Tudo que vai tirar da tua rotina, tu surta. Tem gente que nem separa de um casamento fracassado porque não quer sair da rotina. Porque se sair da rotina, vai fazer o quê? Entende? E por que não tem o que fazer? Porque a vida não está preenchida por um significado. Porque quando nós temos um preenchimento na nossa vida, aquilo que vem de fora, claro que em alguma medida nos preocupa, claro que em alguma medida nos abala, mas não nos psicotiza. Ou pelo menos não deveria. Porque nós temos uma base. Consegue me entender? Então, por isso, eu até contava a parábola de Jesus no estudo passado, das 10 virgens, as loucas e as prudentes, aquelas que foram abastecidas pelo óleo. As que têm o óleo é aquelas que têm o sentido da vida, então elas estão iluminadas. Embora elas também estejam atravessando a noite, mas elas estão abastecidas. Já aqueles que não tiveram esse preenchimento existencial, aí eles surtam, aí eles estão vazios, e tudo que vem externamente os afeta. Então, por que nós espíritas
que estudamos, que absorvemos a doutrina, nos preocupamos. Se vier uma guerra é preocupante, os espíritos estão preocupados, mas nós não vamos surtar. Por quê? Porque nós temos um sentido na vida, e o nosso sentido é espiritual. E Jesus já dizia, aqueles que matam o corpo, nada podem contra a alma. Então eu vou surtar com essa base filosófica e religiosa? Não posso. Eu que acredito na imortalidade da alma, já te dou a palavra, eu que acredito na imortalidade da alma, eu que vivencio e prego a doutrina dos espíritos, não posso surtar. Eu que falo de uma moral o tempo inteiro nas minhas exemplificações, nos meus ensinos, eu que digo que a vida real é a vida espiritual, não posso surtar. Eu que entendo de prova, de expiações, de vida passada, de karma coletivo, de flagelos destruidores, que a doutrina já fala desde sempre, não posso surtar, porque eu tenho uma base, eu estou preenchido por um conteúdo. Agora, o que está lá fora, que não conhece nada disso, vai psicotizar. E tem todo o direito de psicotizar, porque ele está vazio, porque ele não tem nada que o sustente. Ele vai ter ansiedade, ele vai deprimir, ele vai se suicidar, porque a gente vai entrar numa onda de suicídio. Tudo isso vai acontecer com os vazios. Então, consegue entender qual é a diferença? Essa é a nossa diferença. Então, é nesse sentido que a doutrina vem trabalhar em nós, para que a gente possa se manter seguros e firmes. Então, quando nós temos um sentido na nossa vida, aquilo que vem de fora contra a nossa rotina não nos abala. Nos preocupa, como é natural, mas não nos abala. Agora, o indivíduo que não está abastecido por um sentido da vida, tudo que vem de fora, que o tira da sua rotina automática, para ele é um surto psicótico. Então, por isso, a minha colega professora surtou, porque alguma coisa tirou ela da rotina dela que ela estava acostumada. Então, ela teve como uma resposta uma crise de ansiedade. E tantas outras que a gente conhece aí no catálogo dos transtornos psiconeuroemocionais. Carlito, o Espiritismo tem me ajudado bastante, né? Porque a gente enxerga para trás, enxerga para frente, enxerga para cima, tenta enxergar para tudo quanto é lado. Mas eu observo que essa força também, né? Eu fico assim, poxa, Senhor, obrigado, porque embora eu esteja nesse planeta de provas e expiações agora, né? Para mim, que eu possa dar uma evoluída significativa, mas nesse momento eu sou espírita, que se eu estivesse numa outra religião, num outro conhecimento, eu estaria totalmente perdida junto com meus outros irmãos. Que bom, né? Já não é um privilégio, mas já é um avanço para nós, né, Carlito? Com certeza, com certeza. E a gente tem que passar pelas nossas provas, né? Se nós estamos aqui é porque a gente precisa estar aqui. Há uma pedagogia para isso. E a Joana, até no livro Vidas Vazias, eu estava relendo essa obra, porque eu gosto muito dela. Eu gosto de todas as obras de Joana. Mas essa, eu criei um afeto, porque assim é uma obra muito delicada. Nessa obra, quando você pega esse livro da Joana, Vidas Vazias, você percebe que a Joana ela escreve com uma delicadeza que não é habitual deste espírito. Uma delicadeza, uma singeleza. É como se a Joana tivesse colocado assim todo um cuidado na hora da sua escrita. E ficou muito bonita, muito afetiva. É uma obra muito afetiva, né? Diferente das outras, que são mais contundentes, mais racionais, né? Nos chamando mais atenção. É uma obra muito maternal, essa obra Vidas Vazias. E, por isso, ela me chamou bastante atenção. E, dentre algumas passagens que a Joana coloca nessa obra, ela vai falar exatamente nesse sentido.
ela vai dizer: você foi colocado neste momento de transição do planeta é para que você contribua com o processo. É para que você esteja aí no mundo como auxiliar da transição planetária. Então, nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para nossa iluminação, mas também para nós sermos referências seguras em auxiliar esses que estão lá fora, que não têm esse conhecimento que nós temos. E quando eu digo esses que estão lá fora, não é lá do outro lado do mundo, é na nossa casa, é no nosso círculo de trabalho, é no nosso convívio. Quantos e quantos não conhecem essa realidade e estão surtando? A exemplo desses que eu dei, que são do meu ciclo pessoal de trabalho, minha colega professora surtou. Qual é o meu papel? É de ajudar esta pessoa, de orientar, quem sabe indicar uma obra espírita. Então, eu estou contribuindo. Então, nosso papel neste momento de transição é de contribuintes com esse momento delicado que o nosso planeta está atravessando. Verdade, meu querido. Eu acredito que hoje a gente discutiu tanta coisa gostosa, né, Aldenir? Que a gente vai deixar a rotina para o próximo estudo. Darmos o próximo. Ok, tudo bem. Então a gente parou aqui, né? E a gente continua no próximo. Mais alguém gostaria de trazer um ponto de reflexão, de contribuição do que foi falado? Carlito, eu estava aqui pensando em tudo que foi dito aí, e a nossa forma de contribuir é até nos autoiluminando através do esclarecimento do estudo, da busca, né, da busca de nós mesmos, de quem somos, como estamos e para onde queremos ir, né? E também de sermos tolerantes com os nossos irmãos que ainda não têm nenhuma capacidade de reflexão nesse sentido. Aí me veio o Putin, por exemplo, na cabeça. Sabemos que a gente está num processo de transição e que, assim como me foi dada a oportunidade de renascer para rever os meus erros e progredir, aos espíritos que estão ainda empedernidos no mal também foi dada essa mesma oportunidade. Que, assim, numa visão superficial, o Putin pode entrar nesse meio. E como a ele foi dado a oportunidade de reencarnação, se não me engano, em alguma palestra eu ouvi, em algum lugar eu ouvi que vários desses espíritos mais endurecidos tiveram essa oportunidade de reencarnação em razão da transição planetária, como se fosse assim, tá aqui a última hora para todos encarnarem, para decidirem por qual caminho querem seguir, ou se não, serão transmigrados para outros planetas, né? Então, a gente tem que entender que não é só a nossa oportunidade, mas é a oportunidade desses mais endurecidos também, e aos que escolherem por um caminho da maldade, eles serão possivelmente transmigrados, não? Perfeitamente. Adorei as suas colocações, Márcia. Essa revelação ela é perfeitamente segura, porque a gente encontra ela tanto na codificação quanto nas obras psicográficas de Chico, de Divaldo. Na obra, particularmente numa obra chamada Obras Póstumas, que é a obra de Kardec, existe um texto, já lá no final da obra, existem vários textos que falam da transição de uma forma muito bonita e quase mesmo profética. Quase, eu não sei nem porque eu estou usando essa palavra quase, porque eu não quero parecer meio místico, né? Mas é profético mesmo, no sentido de revelou aquilo que está acontecendo. Então, se vocês tiverem esse cuidado de depois pegar essa obra e ler já no finalzinho sobre a transição, vocês vão ver que é a realidade que está acontecendo hoje. É maravilhoso esse texto. E ele fala, Márcia, justamente disso que você está colocando. Ele fala já lá na época de Kardec dessas encarnações de espíritos muito ligados ao mal, espíritos umbralinos, mas não esses espíritozinhos que somos nós que viemos do umbral, né? Porque a gente é esses espíritos ínhos, né?
no sentido de muito pequeninos, perto daqueles que comandam. Então, esses espíritos mais empedernidos ao mal, a qual o Robson Pinheiro, quando vai descrever nas suas obras, principalmente numa coleção de obras que eu particularmente gosto muito e recomendo, porque acho obras seguras de serem estudadas do Robson Pinheiro, que é uma coleção de livros chamada Legião das Sombras. É uma coleção maravilhosa, são 3 obras maravilhosas. E esses espíritos ligados ao mal, o Ângelo Inácio, que é o espírito que escreve através do Robson, chama de dragões, fazendo aí uma alusão com o Apocalipse. Então, são esses chefes umbralinos, são esses espíritos que estão ligados a um umbral mais ferrenho, e que desde o século XIX estão tendo essa oportunidade de reencarnar. E isso desencadeou esse processo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo, etc. Tudo isso foi liderado por esses espíritos que vieram dessas regiões mais renitentes ao erro e ao mal, tendo essas oportunidades de também se melhorar, de também evoluir. E o século XXI não poderia deixar de albergar também essas entidades. Isso também está revelado na obra Sexo e Obsessão, de Filomeno de Miranda, que é uma obra lindíssima também, eu recomendo aqui para vocês. Uma das melhores obras do Filomeno de Miranda, essa obra, Sexo e Obsessão, do ano de 2002, e já no ano de 2002 o Filomeno de Miranda falava dessa modificação planetária, dessa revolução no orbe que está acontecendo atualmente e dessas migrações de espíritos umbralinos. O Filomeno de Miranda chega a dizer, àquela época, que os umbrais já estavam sendo esvaziados, no sentido de uma massa muito espessa de espíritos estarem reencarnando no planeta. E a consequência que a gente está tendo são os dias atuais, né? Esses conflitos, esses choques em todos os sentidos. E esses umbralinos estão em toda parte, inclusive no meio espírita. Inclusive no meio espírita. E estão aí deturpando mensagens, estão aí fazendo caricaturas, né, de conteúdos doutrinários, de Kardec, de Cristo, né, com verniz de modernidade, com verniz de bondade, de caridade, mas estão aí conseguindo deturpar. E isso também está numa obra chamada Sexo e Consciência, uma obra que foi compilada de várias palestras de Divaldo Franco, e ele fala que Joana de Ângeles fala desses espíritos que estão inseridos nas casas espíritas com o sentido de criar conflitos entre os espíritas. E a gente vê isso claramente hoje, não precisa ler Joana, nem Divaldo, nem Filomeno de Miranda, basta frequentar o centro espírita. Todo mundo sabe a confusão que é uma casa espírita, por conta dessas entidades, encarnadas e desencarnadas. E aí, qual é a nossa função no mundo? É essa resistência moral edificante, né? Nós temos que ser a resistência. Aí me lembrei da militância agora, né? Nós temos que ser a resistência do bem, né? A resistência do Cristo, no sentido de ser fiel, né? Ser fiel à mensagem. Aqui mesmo em Pinheiro, gente, nós estamos vivendo uma onda tão agônica nas casas espíritas que, assim, eu já até me distanciei de algumas casas. E, pessoalmente, não porque as pessoas me escorraçaram, elas até queriam que eu ficasse. Eu quis sair, porque eu senti uma necessidade, não sair da casa onde eu milito, né? Mas, assim, porque, vez ou outra, a gente vai para outra, faz uma palestra, um grupo de estudo, alguma coisa assim. E eu resolvi fazer essa palavrinha atual, que a gente chama de resetar, né? Esse reiniciar, essa necessidade de estar um pouco mais comigo, de estar meditando mais eu com os meus livros. A gente tem essa necessidade, tem hora que a gente está de saco cheio desse povo espírita, desse fanatismo, desse jogo de opiniões, e a gente quer ficar no nosso canto, quer ler nossos livros, quer ouvir nossa música, quer meditar acerca de um texto. Isso é perfeitamente edificante, nos alimenta muito a alma. E necessário.
Então, esse momento que nós estamos vivendo fala muito dessa necessidade de você voltar-se mais para você mesmo. Interessante né, você tocar nesse tema, porque realmente o que a gente vem notando é que dentro das casas espíritas, e agora com o uso da internet, né, isso parece que vai ficando mais claro para a gente vai identificando algumas pessoas no movimento espírita, né, ou algumas situações que ocorrem no movimento espírita, que fica claro, entre aspas, porque não fica claro para todos, algumas pessoas percebem, outras não, algumas, né, pessoas que se reveste de uma mensagem boa, transmite uma mensagem que aparentemente é do bem, mas há algo, é difícil descrever isso, porque também eu não quero julgar, não quero, né, mas há algo ali que não encaixa. Né? Existe uma personalidade no meio espírita, já fez palestras e tudo, que eu percebo nessa pessoa uma militância da questão política. Ele se envolve na política e ele meio que mistura isso com aqueles que o seguem, pelo espiritismo. E ele passa a influenciar essas pessoas, passando uma mensagem, né, de socialismo, né, de um socialismo que quer a igualdade entre os povos e tudo. É algo que é uma pílula, dourando a pílula, né? É como se passando de que é um negócio que é algo legal, mas no fundo nota-se uma intenção em dividir as pessoas entre ricas e pobres, entre raças diferentes, né? É uma defesa às vezes tão além do que deveria ser, que eu percebo que é uma luta pela divisão e não pela união. Disso, o que percebemos também é que a educação no nosso país ela vem sendo já trabalhada de uma maneira, vamos colocar assim, liberal, há muitos anos, e os reflexos dessa educação ela vem aparecendo agora. Né? São profissionais dentro do jornalismo ou dentro das escolas, faculdades, que hoje trazem, ou até da comédia, né? Trazem algumas ideias que, se você for analisar um pouco mais profundo, você vê que são ideias que não são ideias do Cristo, não são algo crísticos, são ideias que vêm para destruir a moral, vêm para destruir, inclusive no meio espírita, vem ocorrendo, por exemplo, revisões de livros, né? Inclusive pela FEB, vem lá, vamos revisionar o livro. Penso que uma obra já pronta é como uma obra de arte, você não mexe numa obra de arte. A obra de arte ela já é pronta, ela já está pronta. E alguns, essa nova geração que vem vindo, a falsa, não sei se falsa também, eu posso estar julgando, mas com uma ideia de simplificar a leitura, vem alterando obras, vem trazendo modificações em obras que vem deturpando o espiritismo, vem deturpando a mensagem, sabe? Com entre aspas, uma ideia para simplificar, para poder ficar popularizar. Para popularizar o espiritismo, eles vêm simplificando obras, e nessa simplificação de palavras, de termos, vem mudando o contexto. Isso eu venho percebendo, e há um movimento dentro do espiritismo, há um movimento contra isso, porque isso obras de Chico estão sendo alteradas, né? Se você pega edições antigas e compara com edições novas, você nota essa diferença. Isso, para mim, é inadmissível. Né? Uma obra, é o que eu falei sobre a obra de arte, uma obra pronta não se mexe, principalmente que você não tem autorização do autor. E eu, né, olhando assim de uma forma ampla de tudo isso, a gente percebe que são espíritos, às vezes, que nem se dão conta, eles estão sendo usados por entidades aí do mal, né, por espíritos contra o Cristo e contra o espiritismo, para poder
criar essa divisão dentro do meio espírita, para deturpar, para modificar as mensagens, para que haja esse conflito, né? Que haja essas discussões, né? Hajam discussões toscas, como um pequeno exemplo disso que tomou conta da internet um tempo atrás, discussões vazias, como alguns defendendo que a Terra é plana, né? São discussões que vêm para poder fazer com que as pessoas percam tempo, perder o tempo em discussões vazias. Já foi provado, né? Isso não tem nem o que discutir. E existem pessoas que acreditam piamente de que a Terra é plana, né? Então, são discussões vazias. E isso está ocorrendo dentro do meio espírita, essas discussões vazias que não nos levam a nada, porque existem essas deturpações, interpretações errôneas, né? No início da nossa conversa, houve o exemplo do nosso irmão Geraldo Lemos, né? Que vem trazendo informações que são irrelevantes para o nosso crescimento moral. Se Chico Xavier foi ou não Allan Kardec, né? Nós já temos provas de que não foi Allan Kardec, mas colocam discussões em pauta, temas que não nos acrescentam moralmente. Que hoje o foco é no nosso crescimento moral, né? Os espíritos evoluídos já vêm nos informando, olha, o tempo está terminando, o tempo de você abraçar Jesus ou você deixar Jesus está chegando ao fim. Se você não abraçar Jesus agora, se você não seguir o exemplo do Cristo agora, provavelmente você não segue na Terra. Provavelmente você vai para planetas inferiores, assim como ocorreram com os capelinos, que vieram para um planeta inferior, moralmente inferior. Então, chegado os tempos, e a gente não pode perder tempo com discussões vazias, né? Mas é isso que eu queria trazer, assim. Perfeito, Léo. E você está profundamente inspirado, né, Léo? Eu estou percebendo que você está aí com uma auréola aí espiritual descendo, né, sobre você. Palavras coerentíssimas. Adorei o que você disse. Não tem nem o que comentar, porque eu acho que você foi muito claro, né, muito profundo, contundente. E eu gostei muito das tuas palavras e das tuas observações e estou totalmente de acordo com tudo aquilo que você disse. É bem isso, né? Então, você fez uma análise clara do que a gente está vivendo, principalmente no nosso movimento espírita, e que os espíritos já nos alertavam acerca disso, como eu falei anteriormente, e a gente tem que ter esse cuidado. E a única coisa que nos preserva de tudo isso que o Leonardo acabou de nos colocar de maneira brilhante é o estudo. Né? Mas não só o estudo no sentido de eu vou participar de um grupo de estudo, etc. É o estudo com discernimento, porque não adianta você só ler, você tem que discernir aquilo que você lê. Os grupos de estudo têm essa finalidade, ou deveriam ter, porque me entristece muito os grupos de estudo, gente. Me entristece. Olha, não é porque a gente está fazendo um grupo de estudo aqui. Carlito está falando isso porque ele é coordenador do grupo de Joana e etc. Eu já ouvi muito isso, gente dizer, está se achando, aquela coisa toda. Não é, gente, não é vaidade, pode até ser, mas é uma realidade. Os grupos de estudo que a gente participa é de um simplismo, é de uma baixaria, é de uma pobreza de discernimento que a gente não consegue nem participar, porque não acrescenta. As pessoas giram em torno de tudo aquilo que todo mundo já falou e está falando, e às vezes falando de maneira incoerente, como no caso aí que a Márcia colocou, né, de um palestrante que deu uma informação de 2012. Olha só, nós estamos em 2022, a pessoa não se atualizou mais. Então, olha o que acontece, né? Então, só o que nos resguarda é o discernimento, é ler com discernimento, é você pegar uma obra e você sentir ela de fato, né? Então, quando você está diante de uma obra, você está diante do magnetismo do autor, daquele autor espiritual, daquele médium. Quando você lê uma obra do Divaldo, do Filomeno, você consegue sentir o espírito Filomeno de Miranda. É como se ele estivesse falando no âmago da sua alma.
Quando você pega uma obra de Joana, a gente consegue sentir a Joana dentro de nós. Naquela hora, nós somos médiuns da Joana, porque a gente incorpora, a gente absorve, a gente discerne, a gente navega na mensagem. É assim que a gente estuda o Espiritismo. E é assim que a gente se preserva desse mal que está aí fazendo pressão no nosso movimento. Então, o que fica o apelo, né? Já que a gente discutiu muito sobre isso hoje, é que nós busquemos o estudo sincero, que a gente busque esse discernimento que a própria doutrina nos dá, para que a gente possa estar bem preservado desses embustes que acontecem o tempo inteiro tentando nos confundir, né? Jesus já falava isso. Lá à sua época, ele dizia: quando falarem que eu estou em tal lugar, que o Cristo apareceu em tal lugar, não vades. Ele dizia, já nos preservando acerca dessas coisas que iriam aparecer em seu nome, né? Então, que a gente não vá correr atrás dessas coisas, vai para cá, vai para lá, fulano disse isso, não sei quem falou isso aqui, e tudo a gente se deslumbra. Que a gente tenha o cuidado, que a gente tenha esse critério kardeciano, porque eu falo que nós somos espíritas, mas nós precisamos ser kardecistas também. Eu gosto dessa palavra. Tem gente que não gosta, tem gente que diz assim, e agora o povo criou mais um termo, espírita kardecista. Eu adoro ser kardecista, porque além de espírita, eu sou kardecista. Eu estudo Kardec, eu sou seguidor do cara, eu aprendo com o cara, porque eu acho que kardecista ele afunila mais, ele especifica mais o que você é, a filosofia que você segue. E a gente tem que aprender com Kardec uma coisa maravilhosa chamada bom senso. E o Camille Flammarion, quando fez o discurso do Kardec no seu cortejo fúnebre, ele o chama de o bom senso encarnado. Olha só, então a gente precisa aprender com Kardec, não tinha pessoa mais criteriosa do que o Kardec nas suas avaliações. E a gente precisa incorporar isso nas nossas avaliações espíritas atuais. E dito isso, meus irmãos, eu queria finalizar minha contribuição dizendo muito obrigado a todos vocês. É sempre um prazer estar nessa companhia. Esse estudo é um banquete, né? A Amélia Rodrigues tem um poema chamado Banquete do Amor. Hoje na internet está até com o nome alterado, mas o nome original era esse, Banquete do Amor. E todas as vezes que nós estamos de um grupamento espírita, em um estudo onde a gente absorve tanta coisa boa, onde nossas almas saem tão alimentadas, sem dúvida nenhuma é um banquete do amor. E eu só agradeço por fazer parte dele.